tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da Palavra do Senhor. E o tema da nossa live de hoje é um evangelho confrontativo. Meus irmãos, nós perceberemos aqui, através dessa live, que o evangelho ele confronta as nossas vidas. Ele vai confrontar a nossa cultura, ele vai confrontar o nosso estilo de vida. Nós também podemos dizer que o evangelho dessa maneira é ofensivo, porque ele vai ofender o meu ego, ele vai ofender o ego da pessoa, vai mostrar que nós estamos errados, vai mostrar a nossa situação de depravação total. Eu gostaria de usar um versículo para mostrar como o evangelho é confrontativo. Primeiro, ele vai confrontar a minha vida e depois ele vai confrontar a cultura a qual eu estou vivendo. Olha só o que diz Atos, capítulo 19. Atos 19, lerei aqui os versículos 18 a 20, inicialmente, que dizem assim: Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os preços. Achou-se que se montava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, nessa situação aqui, nós vemos o evangelho sendo pregado na cidade de Éfeso. E o que aconteceu? Vidas foram modificadas. As pessoas, os habitantes daquela cidade, muitos deles, eles se envolviam em artes mágicas. E quando nós falamos aqui de artes mágicas, nós não estamos falando sobre a brincadeira de fazer mágica, de tirar o coelho da cartola. Não, isso aí é inofensivo, nessa mágica aí, mágica de circo. O que nós estamos falando aqui são manipulações do sobrenatural. É fazer artes mágicas, é como fazer uma macumba, né? Querer fazer um mal sobrenatural para alguém, né? Para que a pessoa tenha algum mal ou tenha algum tipo de benefício. Isso aí seria artes mágicas, né? Então é você mover a magia, é você com algumas manobras de manipulação, você conseguir então controlar o bem e o mal, controlar a sorte e o azar. Seria isso. Essas pessoas, elas eram acostumadas a fazer isso. E tinha regras, livros, escolas que ensinavam essas artes mágicas. E o que aconteceu quando o evangelho chegou ali? Eles se converteram, eles perceberam que o que eles estavam fazendo, o que eles estavam praticando, procedia de demônios, procedia do poder espiritual das trevas. Então eles se converteram a Deus. Ao se converterem a Jesus Cristo, eles pegaram todos aqueles livros que eles tinham, que ensinavam as artes ocultas das trevas e queimaram ali no centro da cidade. Então nós percebemos o seguinte, que o evangelho ele é confrontativo. O evangelho confrontou a vida das pessoas. O evangelho confronta o nosso coração. Meus irmãos, quando o evangelho é pregado, o evangelho vai confrontar você, ele vai confrontar a sua vida, ele confronta a vida do ouvinte, da pessoa que está ouvindo a mensagem do evangelho. Tanto que você conhece muitas pessoas e talvez você seja evidentemente uma dessas pessoas que fazia coisas erradas, mas ao ouvir o evangelho, você se sentiu confrontado com o evangelho e você se converteu a Deus, deixou de fazer aquelas práticas que eram pecaminosas. O que nós estamos percebendo nesse versículo? Que o evangelho ele é confrontativo, ele confronta a nossa vida, o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. O evangelho é confrontativo, mas ele não apenas vai confrontar a minha vida. Nós percebemos que o evangelho, quando ele é pregado e anunciado, ele também vai confrontar toda uma cultura, a maneira de viver de uma sociedade. Ele vai confrontar aquela cultura. Olha só ainda nesse mesmo capítulo 19, o que diz dos versículos 23 ao 27. E você vai perceber que a cultura daquele povo, o estilo de vida daquele povo, estava sendo confrontado. E as pessoas, os habitantes, se sentiram ofendidos quando o evangelho estava sendo pregado. Diz assim o 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, alguém que trabalhava com ouro,
Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício venha a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela de que toda a Ásia e o mundo adoram. Meus irmãos, nesse contexto, quando o evangelho também estava sendo pregado em Éfeso, não apenas as pessoas estavam sendo confrontadas pelo evangelho, mas a cultura começou a ser confrontada pelo evangelho. A cultura local começou a mudar, começou a modificar-se ao pouco, conforme o evangelho ia entrando e penetrando nos corações dos habitantes da cidade de Éfeso. Então, era comum naquela localidade, a adoração à deusa Diana. Então eles vendiam muitos santinhos, né? Imagens de deuses que era feito por esses homens que tinham essa profissão, eram feito e vendido, né? De uma maneira grande ali, de uma maneira ampla naquela cidade e para outras cidades. Mas, conforme as pessoas foram se convertendo, eles deixaram de comprar esses nichos da deusa Diana. Então, esses homens que tinham essa profissão de ourives, que faziam então esses nichos, essas pequenas estátuas, esses amuletos da deusa Diana, eles começaram a perceber que a venda deles começou a diminuir. Então, esse homem Demétrio, ele juntou todos aqueles que tinham a mesma profissão e começaram a levantar uma revolta contra o evangelho que estava sendo pregado ali. Porque o evangelho estava mudando e mexendo no bolso daquela cidade. O evangelho estava modificando a vida financeira desses homens, porque eles estavam trabalhando, o lucro deles era com a fé das pessoas que depositavam a sua fé na deusa Diana. Mas agora, com as pessoas depositando a sua fé no verdadeiro evangelho, então eles não mais compravam esses nichos de Demétrio, por exemplo. Então ele ficou revoltado. Meus irmãos, perceba que o evangelho, ele chegou na cidade de Éfeso, ele não apenas mudou corações, mas automaticamente ele começou a mudar a cultura de um povo. Meus irmãos, quando o evangelho ele chega, evidentemente ele vai modificar a cultura. Ele vai modificar aquilo que é errado na cultura. Ele não vai modificar a essência cultural, aquilo que é bom, aquilo que é tranquilo na cultura. Não, o evangelho vai modificar aquilo que é errado na cultura. Quando o evangelho, por exemplo, chega numa tribo indígena, onde culturalmente é praticado o infanticídio, onde bebês gêmeos, quando nascem os bebês gêmeos, a cultura exige que um deles seja morto, porque eles vão dizer, culturalmente, que um deles é um espírito maligno. Quando o evangelho chega lá, evidentemente, isso que é errado na cultura vai ser modificado. Então perceba que o evangelho ele vai trazer benefícios para a cultura, tirando a cultura que está caída e melhorando, evidentemente, a cultura, porque o evangelho traz melhorias culturais. O evangelho vai trazer melhorias para uma sociedade, vai trazer uma boa educação, uma boa cosmovisão, bons procederes. O evangelho ele realmente vai trazer esta mudança. Mas o que nós estamos percebendo inicialmente aqui? Que o evangelho é confrontativo, o evangelho é ofensivo, ele vai ofender o ego da pessoa, ele também vai confrontar a cultura de uma cidade. E sabe, meus irmãos, quando nós cristãos vamos pregar o evangelho, evidentemente nós vamos ser taxados como ofensores, as pessoas chatas, aquelas pessoas que estão transtornando o mundo. Nós não deveríamos existir. É isso que muitas vezes é pregado aí fora. As pessoas elas são contra os cristãos e são contra o cristianismo, porque o evangelho não deixa ninguém em paz. O evangelho vai confrontar, vai falar que se a pessoa viver no seu pecado, ela vai ser condenada ao inferno. E sabe onde a Bíblia já começa confrontando as pessoas? Já no primeiro versículo. No primeiro versículo da Bíblia que nós temos, as pessoas já se sentem ofendidas. Por quê? Como que começa a Bíblia?
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha, aí já ofendeu meio mundo. Só esse versículo já ofendeu e confrontou muita gente. Por quê? Porque a Bíblia começa mostrando que existe um Deus criador, um Deus que é dono de todas as coisas. Sabe o que o mundo vai dizer? Ah, não gostei dessa mensagem. Por quê? Se existe um Deus criador, ele então é dono de todas as coisas. Eu já não gostei desse Deus que é dono da minha vida. Então quer dizer que eu vou ter que prestar contas diante de Deus? Então o Evangelho já começa confrontando as pessoas a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1. As pessoas não gostam da ideia que existe um Deus que criou todas as coisas. As pessoas não gostam da ideia de um Deus que é dono de tudo. Por isso que elas tentam modificar isso. Elas tiraram o Deus da ciência e colocaram o Big Bang, o acaso, na ciência. Então, não foi Deus quem criou o mundo e o universo. Tudo surgiu através de uma grande expansão, de uma grande explosão. A grande explosão, o Big Bang. Então, as pessoas tiram a ideia de Deus e colocam o acaso, o nada, né? O que é ilógico, evidentemente, dentro da ciência, mas é isso que eles vão acreditar porque Deus é confrontativo e eles não gostam dessa ideia. Mas cada vez mais que nós vamos apresentando Deus, as pessoas não vão gostar ainda mais desse Deus. Por quê? Deus é confrontativo, o Evangelho é confrontativo. Então eles não gostam da ideia que Deus é o Criador. E quando eu estudo mais sobre Deus, e eu vou ler, por exemplo, Isaías 43, versículo 15, olha só o que diz aqui, Isaías 43, 15 diz assim: Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Meus irmãos, esse versículo fala muitas coisas de Deus, e uma dessas coisas é que Deus é santo. E quando nós pregamos isso no mundo, que Deus é santo, as pessoas vão dizer: ah, não gostei desse evangelho, não gostei desse Deus. Por quê? Se Deus é santo, ele não tolera o pecado. E as pessoas vivem seus pecados. Então, se nós apresentamos um Deus que é criador, um Deus que é dono de todas as coisas, e esse Deus, além disso, ele também é santo, que não tolera o pecado, as pessoas já se sentem ofendidas, já se sentem confrontadas, elas não estão gostando da ideia desse Deus que a Bíblia está revelando para elas. Mas quando eu vou um pouco mais além, e eu vou lendo a palavra de Deus, eu chego lá em Provérbios, por exemplo, capítulo 17, olha só o que diz Provérbios, capítulo 17, eu lerei aqui o versículo 15. Diz assim, Provérbios 17, 15, falando sobre Deus: O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Meus irmãos, esse versículo está mostrando que Deus é justo, que Deus não tolera que as pessoas tragam inversões de valores. Deus não gosta de que você pegue uma pessoa que é ímpia e declare ela como justa. E Deus não gosta de que você pegue uma pessoa que é justa e declare ela como ímpia. Infelizmente isso acontece na nossa política, infelizmente isso acontece na nossa cultura e na nossa sociedade. Pessoas que são declaradamente culpadas, roubaram, fizeram muitas coisas, muitas vezes chegam lá o governo e fala: não, agora essa aqui está inocentada, né? Não é mais culpada, e acaba declarando essa pessoa como justa. O inverso também pode acontecer. O que esse versículo está nos mostrando? Que Deus é justo. E ele sendo justo, ele tem regras para as pessoas seguirem. Sabe o que o mundo vai dizer? Ah, não gostei desse evangelho, fiquei ofendido. Por quê? Deus, além de ser o Criador, dono de todas as coisas, Deus, além de ser santo, que não tolera o pecado, não tolera a maneira que as pessoas vivem dentro do seu pecado, esse Deus é justo, e esse Deus coloca limites, esse Deus coloca regras para as pessoas obedecerem. E Deus é um Deus de regras, é um Deus de normas, e as pessoas não gostam desse Deus que a Bíblia está apresentando. Mas quando eu vou ainda um pouco mais além, e eu vou entender e aprender um pouco mais de Deus, eu chego lá em Salmos capítulo 7, olha só o que diz Salmos capítulo 7, o versículo 8, Salmos 7, 8, dizem assim para nós:
O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. O começo do versículo. O Senhor julga os povos. O Senhor julga as nações. Sabe o que o mundo vai dizer? Não gostei desse evangelho, me senti ofendido, porque a Bíblia está apresentando um Deus que vai julgar todas as pessoas. Meus irmãos, todas as pessoas irão comparecer perante Deus e terão que prestar contas da sua vida diante do Senhor. Deus julga as nações, julga os povos. Todos os povos, isso inclui o Brasil, isso inclui a Itália, isso inclui a Rússia, isso inclui o Irã, que está atacando recentemente a Israel. Meus irmãos, Deus julga as nações, Deus julga os povos, Deus julga cada habitante. Quando esse evangelho é pregado e apresentado o Deus da Bíblia, que é um Deus criador, dono de todas as coisas, um Deus santo que não tolera um pecado, um Deus que é justo, que ele traz normas e regras para a nossa vida, e um Deus também que é juiz, as pessoas vão ficar ofendidas, porque elas não gostam dessa ideia, elas não gostam desse Deus, elas não gostam dessa ideia de que um dia terão que prestar contas das suas vidas perante Deus. Mas nós, quando avançamos um pouco mais na Bíblia, nós vamos aprender um pouco mais sobre Deus. O que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9? O que fala um pouquinho mais sobre o nosso Deus? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, aqui está mostrando uma coisa boa de Deus, que Deus perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Mas sabe o que isso também significa? Se Deus é um Deus que perdoa, ele é um Deus que exige arrependimento. Ele exige mudança das pessoas. E quando você prega este evangelho, que existe um Deus amoroso, um Deus que perdoa, mas ele vai exigir de você arrependimento, sabe o que eles vão dizer? Não gostei desse evangelho, me senti confrontado, me senti ofendido, porque eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que arrepender dos meus pecados, eu tenho que mudar de direção e me voltar para Deus para ser perdoado por esse Deus. Então note, meus irmãos, o que a Bíblia está apresentando? Só nesses versículos que nós lemos, a Bíblia já apresenta um Deus criador, que é dono de todas as coisas, um Deus que é santo, que não tolera o pecado, um Deus que é justo, que coloca regras para a gente obedecer, para nós obedecermos, um Deus que é juiz, ou seja, nós prestaremos contas diante de Deus, um Deus que perdoa, ou seja, um Deus que exige mudança de vida, um Deus que exige o arrependimento. Meus irmãos, só essa ideia desse Deus existir, o mundo já vai dizer: eu não gostei desse Deus, não gostei desse evangelho. Mas a Bíblia vai muito mais além, mostrando Deus e os seus atributos. Deus, ele não tolera o errado. Deus não tolera o pecado. E Deus é quem define o que é certo e é ele quem define o que é errado. É ele quem diz, a lei sai da boca dele, sai do Senhor. Ele que diz, olha, isso aqui é certo e isso aqui é errado. As pessoas hoje tentam inverter os valores, mas Deus, ele define o que é certo e o que é errado. Olha só o que diz, por exemplo, também em Isaías, Antigo Testamento, no capítulo 5, versículo 20, você vai conhecer um pouco mais sobre quem é Deus e os atributos de Deus. Isaías 5, versículo 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Sabe o que Deus está falando? Ai daquele que tenta modificar o que é certo e o que é errado. Ai daquele que está invertendo os valores. E, meus irmãos, a nossa sociedade é uma sociedade que inverte valores. Ela pega aquilo que é bom e chama de mal. Ela pega aquilo que é mal e chama de bom. Quer ver um exemplo muito clássico? O aborto. A Bíblia fala que aborto é mal, é errado, é assassinato. Mas o que o mundo tem pregado? Não, prática abortiva tem que ser legalizada dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país, das nossas leis. Por quê? A prática abortiva é algo bom. É um direito das mulheres, meu corpo, minhas regras. A prática abortiva é questão de saúde pública. Perceba que eles estão pegando algo que é
pecaminoso, algo que é errado, invertendo esses valores e apresentando como algo positivo, algo como se fosse bom, a mesma coisa fazem do outro lado. Aquilo que é correto, aquilo que é bom, eles vão vender como sendo mal. Por exemplo, a família tradicional. Meus irmãos, eles vão pegar a família e vão dizer que a família é o problema da sociedade. Alguns movimentos LGBTistas falam abertamente que lutam para destruir esse conceito de família. Tanto que o conceito de famílias que eles deram para nós, a frase foi família tradicional. Por quê? Eles estão tentando vender outras formas de família. Ou seja, homem com homem, mulher com mulher, então são outras concepções de famílias que devem ser aceitadas na nossa comunidade e na nossa sociedade. Então note, aquilo que é bom, eles estão vendendo como algo negativo, eles estão vendendo como algo ruim, eles estão vendendo como algo que é patriarcal, algo que não será bom para uma sociedade, não é bom para todas as pessoas. Mas a prática abortiva, que é algo ruim e pecaminoso, eles vão vender como algo positivo, algo bom, algo de questão de saúde pública. Note que esse versículo se faz verdadeiro na nossa sociedade. Ai daquele que ao amargo chama doce, e ao doce chama amargo. Ai daquele que ao bem chama mal, e ao mal chama bem. Ai daquele que está invertendo os valores. Quando nós pregamos esse Deus que define o que é certo, e é Ele quem define o que é errado, Ele chama de pecado, pecado, e chama aquilo que é bom de bom. E ponto final. Com Deus não tem duas palavras, e Ele define o sim, sim, e Ele define o não, não. Quando você prega essa mensagem para o mundo apresentando esse Deus, o que o mundo vai dizer? Fiquei ofendido! Não gostei desse evangelho, não gostei desse Deus que está sendo apresentado. Meus irmãos, então o que acontece? O mundo, então, ele vai tentar eliminar a ideia de Deus. Ele vai tentar modificar, então, esse Deus que a Bíblia está apresentando. Olha, ou ele tenta eliminar através do ateísmo. Então, o ateísmo é uma religião onde eles acreditam, eles têm muita fé que Deus não existe. Então, eles não têm comprovação nenhuma. Eles acreditam, ou tentam eliminar Deus através do ateísmo, ou então vão tentar modificar a ideia de Deus. Não um Deus como é pregado na Bíblia, mas um Deus que é pacifista, um Deus que é paz e amor. Então é dessa maneira que eles estão tentando apresentar Jesus. Igrejas têm surgido pregando um Jesus modificado. Então, já que eles não gostam do Deus como é apresentado na Bíblia, então vamos tentar modificar a ideia desse Jesus, o conceito desse Jesus, como esse Jesus deve ser, para que ele seja compatível aos nossos pecados, para que esse Jesus seja tolerante com os nossos erros, para que ele seja aceitável ao nosso estilo pecaminoso de vida. Infelizmente, eles têm pregado um Jesus que aceita a homossexualidade. Eles têm pregado um Jesus que aceita o sexo fora do casamento como uma expressão de amor. Um Jesus que aceita a legalização das drogas. Tem pregado um Jesus que aceita a liberação e a legalização do aborto. Um Jesus que aceita as pessoas pularem na festa do carnaval. Como recentemente um pastor, pregador, coaching, ele foi lá e pulou dentro de um bloco de carnaval, dançando lá no carnaval com sua esposa. Perceba que as pessoas estão pregando um Jesus modificado para que esse Jesus seja permissivo com as suas práticas pecaminosas. Então, eu não gostei do evangelho como ele é pregado, me senti ofendido, me senti confrontado. Então, eu vou modificar a Bíblia, vou modificar esse Jesus, vou criar igrejas que são chamadas de igrejas inclusivas, que não confrontam o pecado, mas aceita toda a prática pecaminosa. Aqui em nossa igreja, qualquer um pode ser membro, porque Deus é amor e Deus ama todas as pessoas. Eles vão tirar os atributos de Deus. Eles não vão pregar um Deus justo, um Deus que é juiz, um Deus que não tolera um pecado, um Deus que vai julgar as pessoas. Eles não pregarão isso. Eles vão modificar a ideia de Deus. Vão apenas pintar um Deus amoroso, e esse Deus que é amoroso, ele aceita todas as formas de amores, inclusive homem com homem, inclusive mulher com mulher, e Deus, ele vive com isso tranquilamente. Isso não é mais pecado diante de Deus, porque Deus, ele tolera
tolera, Deus é permissivo com tudo isso daí. Então o mundo vai pregar um Jesus que é pacifista. Igrejas têm surgido, pastores e pastoras têm surgido pregando um Jesus que é pacifista, um Jesus que tolera todas as coisas. Por exemplo, quando nós já olhamos para seitas, as seitas que se levantam, eles já modificam a ideia de Deus. Olha só uma das seitas, Testemunha de Jeová, é uma seita. Como que eles pregam Jesus Cristo? Jesus não é Deus. Pronto, você já tirou a divindade de Jesus Cristo, você já está pregando um Jesus que ele não é divino, que ele não é Deus. É apenas alguém superior, mas não está no patamar de Deus. Pronto, você já acabou, já modificou quem é Jesus Cristo. Por exemplo, a maçonaria, como que eles apresentam Jesus? Jesus é apenas uma fração do Deus maior. Então a maçonaria, lá dentro, você vai adorar o Gadu, o grande arquiteto do universo, né? Então é o Deus que arquitetou todo o universo, todas as coisas. Então perceba como que funciona a maçonaria. Se eu sou cristão e sou maçom, um exemplo, eu sou cristão e sou maçom, então quer dizer que aqui fora eu adoro a Jesus Cristo. Mas aqui o meu vizinho, ele é muçulmano, e ele adora Alá. E o outro ali é satanista, ele adora Lúcifer, adora Satanás. Todos os que são maçons, nós que somos maçons lá dentro, o nosso Deus, o Deus que você adora, vai ser representado pelo Deus maior que é Gadu. Então o meu Jesus seria Gadu, o Alá seria Gadu, o Lúcifer seria Gadu. Só não pode ser maçom o ateu, porque tem que ter alguma expressão de fé para entrar dentro da maçonaria. Então percebam, meus irmãos, a maçonaria já está modificando quem seria a Jesus Cristo. Então é uma modificação de Jesus para ser adaptável à minha vida, minha conduta e aos meus pecados. Um outro exemplo de uma outra seita também, Seishonoye, essa religião oriental. O que eles pregam? Olha, eles já falam que o pecado não existe. Se o pecado não existe, para que Jesus morreu na cruz? Então o sacrifício de Jesus não teve valia nenhuma, não teve valor nenhum. Então note como as seitas que existem aí, elas modificam quem é Jesus Cristo para que esse Jesus seja adaptável àquilo que eu quero como estilo de vida para a minha vida. Então perceba, meus irmãos, como que o evangelho é confrontativo e as pessoas não querem, não gostam de ouvir desse evangelho. Então, já que eles não gostam desse Deus que é apresentado na Bíblia, ou eles vão tentar tirar Deus pelo ateísmo, ou eles vão então tentar modificar Deus pelas novas religiões que têm surgido, o falso evangelho que tem sido pregado aí. E infelizmente, muitos cristãos estão sendo ludibriados, enganados através desses pregadores, dessas seitas e das heresias que têm sido pregado aí fora, que modificam quem de fato Deus é, tiram os atributos de Deus, modifica a Deus para que esse Deus seja compatível com o meu pecado e com o meu estilo de vida. Mas, meus irmãos, o evangelho chegou em Éfeso. E quando o evangelho chegou em Éfeso, ele foi ofensivo. Ele ofendeu pessoas. Ele foi confrontativo. Ele mudou vida de pessoas. E ele estava mudando a cultura daquele povo. E as pessoas que não quiseram aderir ao evangelho se revoltaram contra o evangelho e não apenas contra o evangelho. Se revoltaram também contra aqueles que estavam pregando o evangelho. Então saiba, meu irmão, você tem um evangelho. Esse evangelho é confrontativo. Quando você prega esse evangelho, muitas pessoas que não se arrependem se voltarão contra essa mensagem do evangelho. E não apenas contra a mensagem, se voltarão também contra você, que está sendo proclamador desse evangelho que é confrontativo. Nós temos o evangelho maravilhoso e esse evangelho confronta o nosso pecado. Um dia eu fui confrontado com esse evangelho, enxerguei que eu era pecaminoso, enxerguei os meus pecados, a minha condenação e a minha incapacidade de me salvar. Mas através desse evangelho eu enxerguei também o amor de Deus, a oferta de salvação que Ele nos dá. E pela fé eu aceitei a esse Deus. Pela fé eu recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E o que eu vejo agora? Que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. O evangelho me confrontou e eu me arrependi. Hoje eu então prego o evangelho. Então, esse evangelho é confrontativo. Então nós temos uma mensagem que acaba sendo ofensiva para aqueles que
endurecem os seus corações mediante a mensagem do Evangelho. Então saiba disso, irmão. Nós temos um Evangelho e esse Evangelho é confrontativo. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, que você continue pregando e vivendo a mensagem do Evangelho, sabendo que o seu estilo de vida e a sua mensagem que você anunciará confrontará uma pessoa, confrontará duas pessoas, confrontará uma cidade, confrontará uma cultura inteira. Que Deus abençoe grandemente você.